essa oportunidade de dar esse treinamento. Porque a gente foca muito em produto, a gente foca muito em imagem, mas em ser estrela, em pedido, mas eu nunca vi a gente focar no cliente, né? Quem é a figura principal do nosso negócio? Não é a cliente? Então, eu pedi essa oportunidade para a Suelma e ela me concedeu. Espero que vocês gostem. Mas antes da gente começar, eu vou mostrar um videozinho para vocês da senhora Mary Kay, que fala exatamente do cliente. Aqui? Aqui, ó. Let's ver aqui. Customer focus. She makes their needs her goal. Customer focus. Now, what does that mean? If there was a single term that could capture the element that sets us, that would top us apart, it would probably be customer focus. She makes their needs her goals. And we have our meeting consultants to learn to do that very same thing. In direct sales, probably more than any other business, customer focus is truly the key. Find out what she wants and give it to her. And help her to find out how to do her face better than she's ever done it before. How to make her look prettier than she's ever looked before. How to take care of her skin better than she's ever done before. All of this is the real test of service, and service is the heart of our business. And you know, outstanding sales results depend on an ability to think from her standpoint, from her point of view, understanding and responding to her interests. And top salespeople know how to interpret what they hear their customers saying. Do you know how to interpret what your customers say? Sometimes she doesn't say with words, but there are other ways. Body language, lots of ways to know what she's thinking. And we as women have an innate ability to know what another woman is thinking, don't we? Do you ever notice that? At one of your skincare classes, you can tell, even if she doesn't say it, but she's really thinking. You know, she says, well, I can't buy this today because of this or that. That's not really the reason at all. You know the reason is, so you have to find out what it is and help her with it. Sometimes she'll go for money, right? So you talk with her about booking and how she can get it as a gift. Empathy with your customers must be clear and it must be genuine. We must see Mary Smith through Mary Smith's eyes. You can do that. We must build a friendship with Mary Smith. And then, here's something that you must think about. Reliability. Sales research shows that reliability is your customer's primary concern. Not only the product's reliability, but the reliability of the salesperson as well. She depends on you to tell her the truth and to help her with her problems. And remember that we must promise only that which we can dependably deliver. Eu apertei esse vídeo, mas não foi, mas enfim. Que vídeo maravilhoso, não é não? Não é esse o trabalho de nós, Mary Kay? Mas muitas vezes a gente esquece, não é? A gente bota tanta coisa na frente, a gente bota cifrão na frente, a gente pensa em venda, 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 e a gente não pensa em construir essa relação com a nossa cliente. Mas antes de eu começar a falar propriamente do nosso relacionamento com a nossa cliente, eu vou falar um pouquinho dos primeiros passos para ser uma consultora de sucesso. Porque, gente, não adianta, a gente não vai ter sucesso, não vai ter boas clientes, não vai ter uma base fixa de cliente se a gente não cuidar da gente primeiro.
Por isso que tudo que a gente aprende aqui, o que a gente aprendeu aqui até agora é importante, tá? Então tudo que a gente veio aprendendo vai servir para na hora da gente entrar em contato com a nossa cliente, tá? Então, em primeiro lugar, o entusiasmo. Gente, não tem nem o que falar, né? Com entusiasmo, você vende, você inspira as pessoas, não é? Como é? E como é bonito a gente falando com entusiasmo. A gente mostra o amor que a gente tem por Mary Kay. E é esse amor que dá esse entusiasmo pra gente. É assim que a gente inspira as pessoas. É assim que a gente faz elas quererem, elas confiarem na gente. Não é o primeiro passo? Uma pessoa entusiasmada não é o que faz aquela sessão bombar. Às vezes está todo mundo ali triste, está todo mundo ali cansado, mas com seu entusiasmo você começa a fazer aquelas pessoas interagirem. E se sentirem bem. Começa a fazer essas pessoas se sentirem bem. Então, quando a gente foca no entusiasmo também, o que vem depois vai ser consequência. Tudo que a gente constrói antes, depois a gente colhe os resultados. Né? Então a gente não vai daquela preocupação, meu Deus, eu preciso fazer, minha meta é fazer tantas vendas hoje, e a gente fica naquela, a gente acaba perdendo o que é o principal, porque a gente sabe que na Mary Kay o entusiasmo é tudo. A gente se diverte, a gente não trabalha, a gente se diverte, não é? Nessa diferença, apesar de todas as coisas boas que a Mary Kay tem, o que a gente mais gosta de dizer é que a gente não trabalha, a gente se diverte, não é? Então, isso tudo faz parte do nosso entusiasmo. Organização do seu tempo. Gente, muita gente não tem sucesso nesse negócio, por quê? Porque não consegue se organizar. Todo mundo tem diversas atividades, diversas rotinas. Tem gente que tem outro trabalho, tem gente que tem filho, tem gente que cuida da casa. Então, assim, a partir de hoje, eu queria que vocês pegassem um papel, um caderno e anotassem todas as tarefas que vocês têm para fazer no dia. Claro que a gente tem coisas esporádicas, certo? Mas o que é que eu quero que a gente defina? Uma hora que a gente possa fazer Mary Kay, tá? Então a gente precisa ver, por exemplo, de manhã eu tenho que cuidar da casa, tal hora eu tenho que levar meu filho na escola, tal hora eu tenho que buscar. Tudo que a gente tem fixo para fazer durante o dia, né? E tudo que a gente, claro que a gente não tem como prever, às vezes surge uma coisa que a gente não tem como prever, mas essas coisas básicas que a gente faz praticamente todos os dias, ou todos os dias, que é fixo, a gente coloca no papelzinho. Então a gente... rotina, né? Isso, exatamente. Então aí, depois que a gente estabelecer isso, a gente vai visualizar o tempo que a gente pode investir em Mary Kay. Porque a gente sabe que para a gente ter sucesso na Mary Kay, a gente não precisa trabalhar 6 horas por dia, 8 horas por dia. Se a gente conseguir investir 1 hora por dia para fazer Mary Kay, os resultados vão vir rápido, né? Então assim, meninas, façam isso, meninas e meninos, façam isso e vejam qual o tempo. Desse tempo, tentem arranjar outra hora para vocês só trabalharem, não fazendo sessão, mas fazer acompanhamento, ligar para os inícios de vocês, ligar para contato e ligar para as possíveis iniciadas. Então assim, digamos que vocês tirem meia hora por dia para fazer esse acompanhamento, tá? Porque assim, gente, a gente tem que investir tempo nessa organização. A gente tem que investir tempo nas pessoas. Não adianta só o que eu vou fazer para mim, para o meu negócio. A gente sabe que para esse negócio andar, a gente precisa investir nas outras pessoas. Seja para ligar, para dar feliz aniversário, de repente a gente tem uma cliente que está fazendo aniversário naquele dia, ou uma consultora, não é? Claro que a gente não vai perder e ficar horas e horas batendo papo no telefone. A gente tem que ser direta, a gente tem que saber, olha, eu tenho esse tempo para trabalhar, então vamos fazer isso com excelência, né? Então separem, façam tudo isso, façam a rotina de vocês. Se vocês quiserem também, a gente trabalha com as 6 coisas mais importantes do dia. Então, um dia antes de vocês irem dormir, vocês colocam lá no papel.
Quais são as 6 coisas principais que vocês vão ter que fazer no outro dia? Isso ajuda também, porque aí você já tem na cabeça, olha, amanhã eu tenho que ir ao banco. Essa rotina de ir ao banco não é sempre que a gente vai. Então, amanhã eu tenho que ligar para cliente tal para agendar uma sessão. Tudo isso é importante a gente ter tudo demarcadinho, porque senão a gente se perde, gente, a gente esquece. Eu sou cansada, às vezes, no aniversário da minha melhor amiga, toco o despertador, ligar para a melhor amiga aniversário, para desejar parabéns. Se eu não faço naquela hora, eu esqueço. É assim, porque a gente vê tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Então, se a gente faz essas 6 coisas do dia e a gente tem mais ou menos programado que horas que a gente vai poder investir, então a gente ganha tempo, porque a gente não sai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, a gente está focado. Tal hora eu vou ligar para cliente tal, vou ligar para fazer agendamento e em hora tal eu tenho para fazer sessão. Isso facilita até na hora de você ligar para agendar a sessão, porque você já sabe qual horário você está livre, porque a gente jamais pode dizer para o nosso contato que a gente tem todo o tempo do mundo, porque senão a gente não é valorizado, né? Então a gente nunca diz assim, que dia dá para ti, ela vai dizer qualquer dia. Se você disser, é melhor para você o quê? No começo ou no fim da semana? Então tudo isso é organização e tudo isso ajuda na hora de obter sucesso no seu negócio, tá? Conhecimento. Gente, o que a gente vem fazer na RU? Buscar conhecimento, tá? É muito, muito, muito importante. Você não vai a lugar nenhum sem conhecimento, não só aqui, na vida toda. A gente não sempre aprendeu, desde que a gente era pequenininho, a gente sempre ouviu falar, olha, conhecimento é a única coisa que você leva, é a única coisa que a gente pode lidar. E não é sempre assim. Se a gente não estivesse aqui, se a gente estivesse numa faculdade, por exemplo, a gente não tinha que estudar? Eu faço minha madrugada lendo um texto, gente, é um horror. Mas não tem. É bom. É bom e é necessário, né, Érica? Até porque, como o foco hoje é cliente, então a gente pensa assim, digamos que a gente esteja numa sessão, num momento de venda, e a cliente faz uma pergunta e você não sabe responder. É claro que a gente não vai saber tudo, óbvio. Mas pelo menos o básico. Isso. E quando acontece às vezes é uma coisa saber, simples que é do nosso dia a dia, sim, que a gente deveria saber. Isso. Claro que tem coisas que realmente que a gente não está acostumado. Às vezes a gente até já leu a respeito, ou a gente já assistiu numa RU, mas por conta da gente não usar aquilo no dia a dia, a gente acaba esquecendo. Gente, não é feio você dizer para sua cliente que eu não sei, mas eu vou te responder, eu te ligo depois. Claro que é ótimo quando você já sabe, passa mais confiança, né? Ela te dá mais credibilidade. Mas claro que vão ocorrer aqueles momentos que você vai precisar. Mas a melhor coisa que tem é você tentar ser a melhor possível. A melhor possível. Tá? Então assim, a gente diz muito assim, quando a gente olha uma pessoa que está lá em cima, a gente, nossa, eu queria ser como ela, mas aquilo é um sonho muito distante para mim. Tudo bem, pode ser um sonho distante agora, mas como o Selma sempre diz, mirar a lua para alcançar as estrelas. Então a gente tem que tentar ser a melhor para que eventualmente a gente se torne a melhor. Se a gente continuar pensando, não, eu não tenho que ser a melhor, aquilo é para ela, não é para mim, a gente não sai do lugar. A gente não inspira as pessoas. Como é que eu quero ter uma carreira dentro da Mary Kay? Como que eu quero inspirar outras pessoas se eu não tenho entusiasmo, se eu não sei organizar a minha rotina? Como que eu vou passar conhecimento para uma outra pessoa se eu não tenho? Eu estava assistindo um treinamento do Thiago Ávila, que é o primeiro homem nacional, né? E brasileiro. E ele disse o seguinte, que não tivesse uma coisa que as consultoras dele perguntassem que ele não tivesse a resposta na ponta da língua. Nem as consultoras e nem as clientes. E quando ele não sabia, ele era humilde o suficiente para admitir que ele não sabia, mas que ele ia pesquisar e que ia voltar e ia informar. Gente, não é feio a gente dizer que a gente não sabe. Feio é responder errado. Feio é a gente responder errado ou ficar enrolando ou usar subterfúgios, exatamente. etc.
encontra mesmo, tudo bem, aí Exatamente. seguindo. Mas assim, você colocar coisas básicas, assim, às vezes é meio complicado. Então, assim, às vezes você perde um tempão no WhatsApp conversando e não abre um. Porque a gente se acomoda. Porque a gente acaba dizendo assim, se eu não souber, alguém vai lá e me responde. Aí na hora fica lá, brigando no WhatsApp, meu Deus, eu já perguntei uma coisa faz horas e ninguém responde. Mas por quê? Ninguém tem a obrigação de responder nada pra ninguém. Aqui a gente se ajuda, mas a primeira obrigação é a sua, de se educar. A sua iniciadora, a sua diretora, qualquer uma pessoa aqui dessa unidade, ela vai lhe ajudar, porque aqui a gente trabalha com espírito de ajuda, mas ninguém tem obrigação. Ninguém tem obrigação. Você sim tem a obrigação de cuidar do seu negócio, é o seu negócio, não é um negócio independente, não é? Então não é porque é mais fácil alguém me dar a resposta que eu não vou procurar. E se eu não tiver a pessoa quando eu estiver precisando? E se a pessoa responder errado? Perfeito. Eu vou ficar confiando também nas outras pessoas. Isso tu queria falar? Até já foi comentado que quando a gente não souber alguma coisa, é melhor a gente ficar calado do que falar errado. Porque uma pessoa fala assim, quais são os benefícios do microdermoabrasão? Aí eu falo, o microdermoabrasão é ótimo para espinha. Nossa, é muito bom para espinha e tal, vai limpar o teu rosto, vai ficar ótimo. A pessoa compra o microdermoabrasão, tá lá abafando que vai acabar com as espinhas e aí na hora o que acontece com o rosto dela? Vai rasgar tudo. Né? Então, se a gente não souber, tem que saber o microdermoabrasão. A minha obrigação é saber porque ele vem do nosso kit. Exato. Né? Agora, se eu não sei, eu falo, meu bem, olha, eu não sei te informar, mas eu posso te ligar amanhã para te dizer o que acontece, ou então posso te ligar de noite. E a gente não tem que ter vergonha, apesar de ser uma vergonha não saber algumas coisas. Deveria ser, né? Mas a gente não tem. Pois é, a gente não tem que. É melhor a gente esperar, falar assim, não, olha, espera só um pouquinho que eu vou correr atrás e eu te digo para que serve. Exato. Primeiro, porque você vai perder de vender o produto se não souber, né? E segundo, que ainda vai dar. A tua cliente não vai ter confiança em ti por tu não saber o que tu tá fazendo, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor. Porque ela vai ficar pensando, poxa, toda vez que eu precisar de alguma coisa, se acontecer alguma coisa comigo, ela vai saber resolver o problema? Não é? Porque é uma relação de confiança. A relação que a gente constrói com a nossa cliente é uma relação de confiança mesmo, de amizade. Não é a gente não pode ver a nossa cliente como uma simples compradora. A gente tem que construir um relacionamento, né? E nós temos que ter responsabilidade pelos produtos que a gente oferece, porque assim, como os nossos produtos não são simplesmente cosméticos, né, são dermocosméticos, eles estão ali entre o medicamento e o cosmético. Então você tem que ter responsabilidade. Exatamente, você tem que ter responsabilidade por aquele produto que você está oferecendo. Uma dica que eu até peguei de Ariela também, que eu copiei, é você imprimir aquela ficha do produto. Eu tenho uma pasta em casa, bonitinha, rosinha, você compra, acho que é R$12 no Mateus, a minha é bem grande. Você coloca ali e anda com ela, bem levezinha, anda se ela perguntar alguma coisa que você não sabe, vai rapidinho lá. Consulta. A própria Delu, Chacá. É porque quando ela dá treinamento, ela fica me perguntando as coisas que ela vai ver se eu falo. Agora eu vou calma. A própria Deluc, gente, tem umas dicas do lado do produto. Então, às vezes você tem uma dúvida, dá uma olhadinha lá. Eu não sei quem foi a diretora ou não sei, que deu essa dica, que ela disse assim, quando eu não sei, eu digo assim, eu não digo que eu não sei, eu pego a Deluc, vamos ver aqui direitinho, nós duas juntas, o que ele faz, não é? Porque a cliente passa a confiar em você. Quando você admite que você não sabe de uma coisa, mas que você vai pesquisar, é muito mais bonito do que você dar uma informação errada. Sabe por que eu decidi tirar a ficha do produto? Porque já teve cliente que me perguntou qual era a composição. Então, porque ela fazia São 300. ela fazia
fazia um tratamento dermatológico. Então ela queria saber a ficha do produto para não dar reação. Aí eu tirei, mandei para ela por e-mail quando eu já não tinha, ainda não tinha, né? Aí depois disso que eu decidi tirar. E só para acrescentar, só acrescentar uma coisa, os lançamentos que a empresa faz vem na Plause. Sim, lá então, tem fora dele, benefícios. exatamente, a gente olhar a Plause e ler mesmo e tirar para estudar, já vem apresentando. Então, eu não preciso estar indo em busca, tem na própria publicação da empresa. E no próprio site está disponibilizado todas essas informações que a gente precisa. Gente, a gente não vai perder o nosso dia inteiro fazendo esse tipo de coisa. Mas tirar, vamos dizer, 15 minutos por dia para ler o guia da consultora ou para entrar no site, no Em Sintonia e pesquisar. Lá tem vários vídeos, tem arquivos, tem informação de produto. Isso é muito importante, até para a gente também conhecer o nosso site, conhecer o nosso guia da consultora, que é a primeira fonte de informação que a gente tem. Muita gente recebe e não lê, não assiste o DVD. Eu sei que a voz daquela mulher meio chateada, meio robótica, mas é importante a gente assistir. Até porque quando a gente inicia uma pessoa, a gente quer que ela cresça na empresa. Como que eu vou inspirar uma pessoa? Como é que eu vou dizer para uma pessoa que é importante ela se qualificar, ela criar esse conhecimento, criar esse hábito de estudar sobre o negócio dela, se eu não fiz? É o que a gente sempre diz, liderar pelo exemplo. É exemplo, exemplo, exemplo. E é só isso que funciona. Exato. Porque quando a sua consultora vier lhe perguntar alguma coisa e você tiver sempre a resposta, mas não dá imediatamente para ela, você cria nela essa necessidade de estudar, porque se você sempre der a resposta para ela de imediato, ela nunca vai procurar também. Ela vai se acostumar. Vai se acostumar a sempre ter uma pessoa para dar a resposta para ela. Né? Uma coisa que eu estava aqui, duas coisas já surgiram, né? Eu prometo que eu não vou falar. A primeira é que tu falaste assim, a questão do conhecimento em relação à vida. Desde quando eu estudava na UFMA, eu lembro muito bem de uma professora que disse assim: bom, se você vai apresentar um trabalho sobre o tema X, no mínimo você vai ter que dominar o tema X. E é dominar e estudar mesmo. O que pode fugir são detalhes que vão pela tangente, porque senão você vai se abater muito se a pergunta for muito simples e você não souber responder. Isso aí, para a gente ter essa ideia do pelo menos o básico da Mary Kay, dos nossos conjuntos, dos nossos produtos, porque a gente sabe que nós temos o carro-chefe, os mais vendidos, e nós temos aqueles produtos mais específicos que às vezes a gente não tem muito contato porque sai menos, digamos assim. Então vamos focar nisso, em tudo que a gente faz. Até quando a gente vai aqui para frente dar um treinamento, qual é o teu tema? Então tu tens que dominar o básico do teu tema. Não pode dizer não sei, vou ver sobre tudo, porque daí não funciona. Então a gente tem que ter esse cuidado. Uma outra questão que eu me lembro bem, uma conversa minha com a Ellen, falando sobre a questão da consultora independente. Eu falando um pouquinho essa questão da liderança, e ela diz assim, olha, muito cuidado com essa questão de você se doar completamente sempre para suas filhas, para suas iniciadas, você deixa o seu negócio e outra, o que tu disseste há pouco, você faz com que elas nunca sejam independentes. Você vai ser culpada por isso. Então, às vezes, a gente quer abraçar muito, cuidar muito, aquela mãe que é super protetora e não deixa o filho crescer por si próprio. Então, muitas vezes, é necessário, sim, aquele puxãozinho de orelha, com jeitinho. Não, vamos estudar, dá uma olhadinha na Plause, e outra dá uma coisa, olhadinha, né, em tal lugar. E nunca fazer nada pela consultora. Se a minha consultora vai fazer um cadastro, eu digo para ela, eu vou fazer junto contigo. Eu já cheguei a fazer cadastro de consultoras. Ela mandava os dados e eu ia lá e fazia. Mas eu via que toda vez que ela precisava, eu preciso que alguém me filme, por favor. Com certeza. Tem que aparecer. Não, eu nunca apareço, porque eu sempre sou a fotógrafa. Mas diga, aí eu ficava, gente, não é? a foto de mim.
dia. Pois é, então a gente não pode fazer por ela. Que se acomoda e ela não aprende e ela tem que crescer também e ela tem que ensinar as consultoras dela a fazerem também. Então não dá pra gente. O tempo todo pra bisa, o tempo todo pra fora. Tem que ensinar a fazer. Olha, a Suelma fez comigo o meu primeiro pedido, a gente fez juntas. E depois, pronto, eu não precisei mais dela para fazer. E uma coisa pedido. interessante Também é foi o assim. incentivo. Já aconteceu, assim, tem algumas filhas aqui, duas só. Duas. Tem duas. Enfim, Só mas não, olha. é muito, né? É muito, né? Sim, então, gente, voltando, incentivar. Aconteceu já com várias, a grande maioria delas, de dizer assim, ai, Lígia, eu quero fazer um pedido, me ajuda. Eu disse assim, não, mas eu já fiz contigo. Ai, mas eu tô insegura. Não, mas você pode. Você consegue. Entra lá e qualquer dúvida você vai no WhatsApp, me liga e aí ela fica com o sistema aberto e eu fico aqui. Faz assim, faz assado. Porque uma coisa é ela te olhar fazendo e outra coisa é ela fazendo e sendo orientada. Eu, particularmente, eu não suporto se uma pessoa vai me ensinar a mexer em alguma coisa, vou fazer alguma coisa no computador. Aí a pessoa senta e diz, olha, é assim. Aí a pessoa faz, eu fico olhando. Eu não aprendo. Eu preciso sentar e estar lá e a pessoa me orientar. Eu tenho até um probleminha super leve com o meu marido, Alexandre, porque ele tem mania de dizer, deixa que eu faço. Eu disse, não, senhor, eu vou ficar bem aqui, ninguém me tira. E agora tu me explica como é que eu faço para aprender, porque senão eu nunca vou fazer. Então isso a gente tem que fazer com as nossas filhas. Vamos lá, tu consegues. E consegue, não consegue? Consegue. E elas se tornam independentes quando a gente se assusta. Elas já estão lá na frente. Nossa, o que é isso, meninas? A menina arrebenta. E olha que eu tô falando do meu time, que meu time vai lá e arrebenta. Parabéns, meninas. Então, meninas, esse último item que eu coloquei, eu tenho certeza que eu não preciso falar, porque ele já deu um treinamento maravilhoso na semana passada. Quem não estava, mas assim, gente, só falando um pouquinho, imagem profissional é tudo. Não é que você vai deixar o seu estilo, não é que você vai se transformar em outra pessoa. Mas, quando a gente está começando, as pessoas começam a notar na gente. Então, se a sua pele está mais bonita, se você andava sem maquiagem, agora você está se preocupando e andar maquiada e andar arrumada. Eu não estou dizendo que vocês vão precisar usar salto 24 horas por dia, porque eu não uso. Ninguém aguenta, eu e Salvo, nós somos uma coisa que nos damos bem. Eu uso minha sapatilha, mas uso uma camisa. De repente eu uso até uma camisa mesmo dessas da Mary Kay, não precisa ser uma camisa muito fina, mas uma saia social. Você não precisa estar lá em cima, dizer a cara não fingir que você é a cara da riqueza, mas você tem que ter uma imagem que seja no mínimo agradável aos olhos, né? Não é que você vai andar o tempo todo, né? O tempo todo. Mas o mínimo que você puder, desde a maquiagem, desde uma roupa mais arrumada, não decotada, não muito curta, até profissional, né? Exato. Se você tiver um trabalho comum, cada lugar não tem uma vestimenta específica, você não tem que se adequar de cada trabalho que você está dentro, é a mesma coisa, gente. Não é porque é um negócio independente, porque é um negócio seu, que você vai fazer de qualquer jeito, porque você não vai ter resultado. Não adianta você depois ficar, porque eu não consegui iniciar. Porque eu não pus meu negócio na alavanca. E passa mais confiança. Exato. E outras, já tem milhões de pesquisas aí que institutos já fizeram que comprova que uma mulher mais arrumada, você passa mais segurança. Você faz as pessoas confiarem em você. Você colocar duas pessoas, uma na imagem profissional e uma toda descabelada, de short, para abordar uma pessoa, quem vai ter sucesso? A que está com a imagem profissional. Porque é importante você ter entusiasmo, é importante você saber sobre o seu negócio, mas também é importante o externo. Porque nós somos uma sociedade que vive de aparência.
Lembrando que a mulher é extremamente discriminada. Então, se nós não nos cuidarmos e não nos colocarmos mesmo no papel que nós temos, que é o de igual, aí o que acontece? A gente não sobe. Então, a gente já se posiciona de uma outra forma. O homem, ele geralmente anda de terno, dependendo do trabalho. E a gente, por que a gente não pode se arrumar também e se igualar? Porque não é nem se igualar, porque nós somos iguais. Então, assim, é nesse sentido mesmo. Lembrar também que essa sociedade ainda é machista e que vai sempre nos discriminar como a patricinha, a mulherzinha, E fora que quando você está na imagem profissional, eu tenho muito problema com vergonha. Então, assim, eu jamais, gente, eu nem saio de casa sem maquiagem. Desde que eu entrei no American, eu não saio mesmo de casa sem maquiagem. Se eu estiver muito atrasada e tiver, por exemplo, serviço, eu boto um óculos desse tamanho na cara que é pra ninguém me olhar. Chego já correndo pro banheiro, eu não deixo nem ninguém me ver. Eu digo assim, bom dia, e saio. Depois eu saio do banheiro, lindo, maravilhosa, mas já sem óculos, porque eu já ando assim. Agora que gente, a minha da maquiagem, não é porque eu me acho estranha sem maquiagem, eu também já acho hoje em dia. Eu me acho estranha. Mas é porque é diferente, as pessoas notam isso em você. As pessoas notam isso em você e você se sente melhor, você se sente. Não é isso que a gente faz na sessão. A gente não faz. A gente não renova a autoestima das pessoas, é a mesma coisa. A gente tem que renovar a nossa autoestima todos os dias. Isso é tão forte, Érica, que outro dia eu tava indo ao shopping e eu tava sem maquiagem, Alexandre correndo, vamos. Aí ele disse, por que tu não faz assim sem maquiagem? Tu não dava sem maquiagem antes? Eu disse, mas antes não era Mary Kay. Exato. E agora não sobra nem lixo, o povo só me chama de Mary Kay. Imagina uma Mary Kay no shopping toda assim, desse jeito. Meu Deus, eu me sinto mal. Eu saí uma vez sem maquiagem. Eu não fui trabalhar nesse dia. Eu fui só pra aula na faculdade. Eu fui de short, blusinha, chinelinho, sem maquiagem. E o que eu encontrei? Uma cliente. Gente, eu não sabia que ela já tinha me ligado que ela precisava de um produto. Eu não sabia se eu saía correndo ou se eu ia falar com ela. E parece que tá todo mundo olhando. Parece que tá todo mundo encarando. E tu encontras quem não tem que encontrar. Uma vez eu também saí de calça, assim, normal. Minha irmã disse assim pra minha irmã, tá bom? Porque a gente fez essa manhã, né? De perguntar se tá bom. Minha irmã disse assim, tá parecendo contigo. Tá assim tão... A tua? E as pessoas começam a notar essa diferença na gente. Então, assim, se quando a gente começa, a gente não se transforma dentro, a gente tem que se transformar por fora primeiro. Se a gente não consegue se transformar por dentro, pelo menos por fora. Porque se a gente ainda não tem a confiança que a gente precisa, quando as pessoas começarem a notar e elas começarem a te dizer que você mudou, você começa a acreditar também. E essa mudança começa a crescer aqui dentro. E isso interfere muito na forma que você vai agir. Eu estava assistindo um treinamento, gente, eu adoro assistir treinamento no YouTube, eu fico lá. Mas não perco muita atenção, viu? Não vou puxar o dedo de vocês. E uma diretora estava dando um treinamento sobre abordagem, sobre agendamento. E ela disse que quando ela está em casa, se ela tem que ligar para alguém, o que ela faz? Ela se veste na imagem profissional. Se ela não tem a confiança, quem tem problema com confiança, fecha a imagem profissional, vai para frente do espelho e liga. Interessante. Você se olhando no espelho, você vê ali na imagem profissional, o medo passa. Porque, gente, medo é normal, ter vergonha é normal. Mas eu estava num treinamento em Bemeribe, no ano passado, e uma diretora falou assim, quem tem vergonha de falar de Mary Kay? E aí um monte de gente levantou, inclusive eu, porque eu sou muito vergonha para chegar assim nas pessoas. E ela falou assim, por que você tem vergonha de falar de Mary Kay? Mary Kay é um negócio ótimo, Mary Kay é uma empresa maravilhosa. Você tem que ter vergonha, como as pessoas dizem, de roubar, matar, mas não de falar de Mary Kay. Ter vergonha é normal, gente. Muito normal. Mas se você deixa a vergonha te dominar, você não sai do lugar. Eu estou falando isso por experiência própria.
Às vezes até minha melhor amiga passada saia correndo, virar pro outro lado, assim, meu Deus, que ela não me veja com vergonha. E a gente acaba se viciando nisso, a gente acaba excluindo as outras pessoas. E a gente não sai do lugar. Por isso que é importante a gente interagir com outras pessoas, a gente vir para a RU, a gente ter conhecimento. Porque se eu tenho conhecimento, se eu tenho uma boa imagem, e se eu sei que a minha empresa é maravilhosa, por que eu vou ter vergonha? Não é? Tem que ter orgulho. Exato, você tem orgulho. Você ama o que você faz. Você ama. E quando você ama, você trata tudo diferente. A gente não faz tudo pelas pessoas que a gente ama. Então, por que não amar esse negócio? E se a gente ama esse negócio, por que não dar tudo por ele? O que a gente investe agora pode não estar aparecendo agora, mas ele vai aparecer. Então, se você tem vergonha, vá para frente do espelho, se maquie, se vista mesmo. E aí você aproveita e depois assim, já estou arrumada mesmo, vou pra rua, pegar contato. Não é? Perfeito. Então é isso que tu tivesse vergonha de ir. Eu tô aprendendo contigo. Agora a gente vai passar para a segunda parte do nosso treinamento, mas antes eu vou mostrar um videozinho para vocês que eu amo. A primeira vez que eu vi esse vídeo, eu disse, gente, que vídeo maravilhoso. É exatamente isso. Assim que eu vejo Mary Kay. É perfeito. Eu acho que quem não viu falar. Quem já viu ficou falando. Com licença, pode entrar em contato comigo semana que vem para ver se esta senhora não vive comigo. Se eu não tenho com 2 ou 3 amigas, posso levar um desses de graça? Não. Eu sei, ninguém só comprar isso. Eu realmente não tenho tempo para ir até a loja. Será que alguém pode me entregar isso lá em casa de manhã? Como é que é? Alô? Não tem nenhuma loja aberta? Por favor, eu preciso da minha vaga. Eu quero ir. Preciso de ajuda. Agora de dia, Beth. Perfeito, né? Mas não é exatamente isso, né? As clientes. Estou de festa. Eu já fui entregar base em aeroporto. Ai, que lindo! A mulher ia viajar, ela disse, eu não vou, se tu não me entregar minha base, eu não vou pegar o avião. Eu digo, então tá bom, eu vou. Gente, eu aperto F5 pra ele abrir a internet. Então, meninas, eu não sei se todos aqui já ouviram falar, mas o número-chave que a gente... É o nosso... como é que eu posso dizer? É o sonho, não é exatamente essa palavra, mas eu vou botar essa. A meta é ter 100 clientes fiéis, tá? Porque você tendo uma base de 100 clientes fiéis, pronto. Não que você vai parar, por favor. Senão depois as iniciadoras de vocês, as diretoras vão chegar e tu disse para as meninas que elas tendo 100 clientes, elas vão parar. Não é. Mas, se você tem 100 clientes fixos, você vai trabalhar mais com reposição de produto, que é muito mais tranquilo. Você vai mostrar as novidades, você vai continuar tratamentos, e elas satisfeitas vão te indicar as outras pessoas, tá? Então, assim, a nossa base sólida de clientes, que tem que ser o objetivo de todo mundo, é uma base de 100 clientes fiéis. Fiéis. Porque assim, gente, eu tenho clientes que são fiéis a mim, mas não são fiéis a Mary Kay. Isso acontece demais. Tá? Então a gente tem que ver isso também. Então não é uma cliente 100% fiel. Fiel é aquela que ama Mary Kay, que não troca Mary Kay, e aquela que vai estar com você para sempre. Por isso que é construir relação. Você tem que mostrar para sua cliente, fazer ela se apaixonar pela empresa também. Né? Claro que a gente não pode pegar ninguém pela orelha ou forçar ninguém a nada. Mas por isso também que é importante o seu entusiasmo, por isso que é importante você usar os produtos da Mary Kay,
E isso acontece até naturalmente. Porque eu mesma era uma cliente não fiel, não totalmente fiel, e eu fui me tornando aos poucos, tá? E a Ariela que sabe disso. Eu fui deixando as outras linhas porque a Mary Kay satisfazia todas as minhas necessidades, né? E a ponto de eu ir pro site todo mês procurar as novidades e eu ficar ligando, eu ficava atrás da minha vendedora. Uma consultora não, né? E aí, assim. Tá. Então, meninas, agendamento. Cada um tem uma forma de fazer agendamento, tá? Eu não tô aqui para dizer forma, eu nem vou entrar tanto nesse assunto de agendamento. Mas o melhor que a gente tem para fazer agendamento não é abordar pessoas desconhecidas, embora que o nosso papel, o nosso dever é abrir a nossa boca para falar de Mary Kay. Tá a 1 metro de distância, abre a boca e fala de Mary Kay, tá? Mas assim, você conseguir indicação de pessoas é muito mais fácil, principalmente para você que tem vergonha, porque você já liga e diz, a sua amiga me indicou você. Olha como fica menos difícil para você falar, chegar e manter e começar uma conversa com uma pessoa. Você já é como se você já conhecesse, de repente, isso, você já tem um vínculo em comum, que já facilita muito até a recepção dessa outra pessoa. Então, assim, sempre trabalhem na sessão de vocês, peçam mesmo, façam jogos. Gente, só dando um parênteses aqui rapidinho, criatividade. Criatividade chama muita atenção. É a forma como você conduz as coisas. Você tem entusiasmo, ótimo, você deve ter, é obrigação sua. Porque no momento que você passa a amar a sua empresa, o entusiasmo ele é natural, não é forçado. Você já se sente, às vezes a gente ama tanto que a gente acaba perdendo, né, o foco, porque a gente começa a se empolgar tanto para falar da empresa, para falar dos produtos, que às vezes a pessoa diz, fizeram lavagem cerebral. É uma seita. É uma seita. Dinheiro, cartão, seita, né? Eu sei tudo. Então fica muito mais fácil, tá? Então assim, você pode, de repente, eu assisto um canal no YouTube de uma diretora dos Estados Unidos, que ela é uma pessoa que foca muito no cliente. Ela não faz sessões, ela faz festa. Então assim, a gente ela tem tanto cuidado com as coisas, ela compra os saquinhos com formato de beijinho, lá ela coloca a toalhinha, ela coloca a faixinha, tudo dela é assim, ela faz cartãozinho. E ela disse assim, tem um vídeo que ela diz assim, que as pessoas falam que ela mima demais o cliente. E ela falou assim, eu mimo porque ela é o principal da minha empresa. Nossos tesouros. Ela é o principal da minha empresa, então eu me sinto na obrigação de mimar. Claro que você não tem todo um processo, né? Que você não vai sair aí para todo mundo prometendo mundos e fundos e fazendo de um tudo. Mas, se você tem criatividade, você consegue conquistar as pessoas sem ficar gastando um milhão de coisas. É tudo uma questão de você parar um momento e se dedicar. No próprio momento que você está estudando, que você está se preparando, você já tem que pensar nessas coisas. Né? Não é que você vai fazer uma festa estrondosa ou dar uma faixinha para todo mundo nas suas sessões. Porque, principalmente para quem está começando, às vezes é complicado fazer uma coisa dessa. Depois, no futuro, você já tem essa liberdade de ousar mais. Mas quando você está começando é um pouco complicado, mas você ainda pode fazer uma coisa boa, uma coisa interessante, uma coisa que chame, que cative as pessoas, sem precisar gastar muito. Queria falar isso. Sim, inclusive eu conheço uma diretora que ela disse o seguinte, que ela não compra aqueles catálogos da Mary Kay, ela compra vários saquinhos de presentes
né? E aí quando ela vai fazer a entrega dela, ela já embrulha o produto da cliente como se fosse um presente, e as clientes ficam maravilhadas, elas se sentem acolhidas, todo mundo fica, né, aquela alegria de estar, mesmo você está comprando, mas é a sensação de estar recebendo um presente. Aqueles sites são bem baratinhos, você brinca, é do mesmo preço do catálogo da Mary Kay, e você coloca um fitilhozinho ali e ele fica bem apresentável. Que a gente, desculpa, Érica, como esse saquinho de celofane, muita gente tem que perguntar, que a gente encontra na Le Biscuit. Eu mesma virei adepta, eu vi os de Ariela, achei muito bonitos, e daí eu vi pesquisando essas coisas, né, meio gays, mas eu adoro, o povo diz que eu sou sumidíssima. E aí na Le Biscuit a gente encontra de vários tamanhos, mas a cliente compra um batom, você coloca dentro, né, mesmo aquele saquinho, você coloca no saquinho, faz um lacinho, tem uns cor-de-rosas com os corações dourados, que é a cara da Mary Kay. Todos os meus produtos eu embalo assim, e dependendo de como a pessoa compre, porque a gente também avalia isso, você coloca num saquinho daquele, você coloca uma amostra, você coloca ali um diferencial, dependendo do momento. Gente, isso faz uma diferença enorme. E ela te acha a pessoa mais fofa, mais querida do mundo, sem nem te conhecer direito. E aí não te larga, vira tua melhor amiga no WhatsApp. Isso tem acontecido e é maravilhoso. E você conquistando uma cliente, você está conquistando várias outras, porque mulher sempre pede referência. Uma chegou e disse, minha consultora Mary Kay é maravilhosa, e não sei o que, ela faz isso. Todo mundo me passa o contato dela. Porque chama a atenção. Quem não gosta de ser bem tratado? Tem muita gente que compra em lojas específicas porque é bem tratada. Não é? Não faz uma diferença. Eu tenho uma amiga que a gente chega numa loja, se a mulher, a vendedora, abre a boca de forma mal educada, ela diz, vai embora, que eu não falo de gente mal educada. Eu sou assim. Eu tenho um cara na Liliane que eu só compro na mão dele. Todos os meus móveis, eles só compro na mão dele. E sabe o que eu pergunto pro vendedor? Eu pergunto assim, você tá com algum problema? Eu posso te ajudar? Não, meu amigo, porque eu acho que você tá com algum problema. Você quer conversar? Você quer conversar comigo? Gente, uma vez eu fiz isso na Arezzo. E assim, eu não acredito não. Mas enfim, eu fiquei frustrada. Porque nós somos clientes, a gente, né, é a obrigação que nós sejamos. Nem todo mundo, Lídia, trabalha na Mary Kay para descarregar seus energias e se recarregar.